Fala, turma da Escola de Números. Tudo bom com vocês? Professor Thiago na área, trazendo mais uma questão do vestibular da UEMA, PAS 2016. Agora a questão 42 do primeiro dia, questão objetiva, questão com opções para a gente aí arrebentar e chegar na sua aprovação. Então, antes de começar a questão, a resolução, já peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Escola de Números. Coloque aí nos comentários suas dúvidas, perguntas, questionamentos, sugestões para novas aulas, novas questões. Ative o sininho para você receber as notificações. Isso tudo é super importante para ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais e oferecer mais conteúdo para vocês de qualidade e gratuito, beleza? Então vem comigo na questão. As equipes A e B de uma gincana escolar devem recolher livros na vizinhança para montar uma biblioteca comunitária. O juiz da competição começou a fazer anotações das quantidades de livros trazidos a cada rodada pelas duas equipes e verificou um padrão de crescimento, conforme a tabela 1. A cada rodada, o juiz também avalia o total de livros colocados nas estantes de cada equipe, como mostra a tabela 2 a seguir. Então, você tem aqui a tabela 1 e a tabela 2. O número de rodadas necessárias para que as duas equipes disponham da mesma quantidade total de livros nas estantes é. Então, olha só, galera. Primeiro, o que é para a gente fazer aqui nessa questão? Ele quer saber o seguinte: qual é o número total de rodadas que as duas equipes, para que as duas equipes disponham de uma quantidade total de livros iguais, uma quantidade igual, né? Mesma quantidade. E aí você vai ter o seguinte: primeiro, o camarada lá, o juiz, verificou um padrão de crescimento, onde? Na tabela 1. Então você vai ficar atento aqui na tabela 1 para esse padrão de crescimento. Galera, falou em padrão, você vai lembrar logo de sequência. Crescimento, uma sequência crescente, e aí você vai ter que verificar se é uma PA ou se é uma PG, beleza? Então, olha só, se você olhar para a equipe A, você vai ver que da primeira rodada para a segunda rodada, de 6 aumentou para 10. Aumentou quanto? Aumentou 4, então mais 4. Da segunda rodada para a terceira, aumentou quanto? 4. Então, você está vendo aí um aumento constante de 4. E aí, isso aqui já vai te dar o quê? Uma PA, belezinha? Já a equipe B, olha o que está acontecendo. De 16, aumentou para 18. Então, observe o seguinte. Aumentou quanto? Aumentou 2. De 18, aumentou para 20. Aumentou quanto? 2. Também é uma PA. Então, a equipe B, esses termos representam uma PA de razão 2. E aqui na equipe A, esses termos representam uma PA de razão 4. O que é que ele quer saber? Ele quer saber em qual momento, né, essas duas equipes conseguem arrecadar a mesma quantidade de livros. Então, o que você quer saber? Você quer saber aqui um momento N, onde essas duas equipes têm a mesma quantidade de livros arrecadados. E o total está aqui, ó. Então, na tabela 2, você vai observar o seguinte, que ele anota o total de cada equipe em cada rodada. Então, por exemplo, primeira rodada, a equipe A tem 6 livros, a equipe B tem 16. Na segunda rodada, a equipe A tem 16, a equipe B 34. E observe que vão aumentando em ritmos diferentes. Então, chega um momento que vai igualar. E nesse momento, se você observar, a soma desses livros tem que ser igual a essa aqui. Então, a soma dos termos, que eu vou chamar aqui de SN, e vou colocar um A para representar a equipe A, vai chegar um momento que vai ter que ser igual à soma dos termos da equipe B, desses termos que formam a PA da equipe B. Então, vem cá para a solução. Então, na equipe A, nós vamos ter a seguinte PA. 6, 10, 14 e assim sucessivamente. E eu já posso pegar aqui alguns elementos, já posso determinar a razão. Eu vou chamar aqui de RA, a razão dessa PA. RA porque é da equipe A.
eu posso pegar qualquer elemento a partir do segundo e subtrair pelo seu anterior, que a gente vai ter aqui a razão 10 menos 6, a razão aqui dessa PA vai ser igual a 4. Outra coisa que a gente pode também estar encontrando é o termo geral, o último elemento aqui, para eu saber qual foi a última quantidade que a equipe A arrecadou de livros. Agora, só para você ficar fera, vamos anotar aqui no cantinho a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a partir daqui, nós vamos encontrar o que a gente está procurando, o último termo dessa PA. Então, nós temos aqui AN vai ser igual ao primeiro termo, que é 6, mais N menos 1, vezes a razão, que é 4. Organizando isto aqui, ó, fazendo aqui propriedade distributiva, o que a gente vai encontrar? 6, 4 vezes menos 1, menos 4, mais 4 vezes n, 4n. Então, o último termo desta PA vai ser 6 menos 4, 2, mais 4n. Tiago, por que tu não está colocando NA, que é o número de elementos da PA da equipe A? Por quê, galera? Por que eu estou deixando o N? Porque o número de elementos, o N, está representando a rodada. E essa rodada vai ser a mesma tanto para a equipe A quanto para a equipe B. Aqui vai ser o mesmo número para as duas. Então, a gente vai utilizar a mesma letra nas duas PA, belezinha? Então, aqui você já tem uma primeira parte. Observando a PA da equipe B. Então, você tem aqui a PA. Quais são os termos? 16, 18, 20 e assim sucessivamente. A razão já dá para calcular, vou chamar de RB. E aí eu pego qualquer termo, vou pegar aqui o 20 menos o anterior a ele, 20 menos 18, implica dizer que a razão vai ser igual a 2. Encontrando agora o último termo dessa PA. O último termo aqui dessa PA eu vou chamar de BN, só para diferenciar. Vai ser igual ao primeiro termo, que é o B1, 16, mais N menos 1. Lembrando que esse N é o mesmo N daqui, é o número de rodadas, vezes a razão, que é 2. Organizando isso aqui, ó, fazendo distributiva, nós vamos ter 16, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes N, 2N. Então, BN vai ser igual a 16 menos 2 dá 14, 14 mais 2N. Então, nós temos aqui o termo geral, o último termo destas duas PAs. Observe o seguinte, eu preciso que a soma das duas PAs sejam iguais. Então, eu vou jogar na fórmula da soma e vou igualar para eu encontrar aqui o valor de N. Vem comigo. Da mesma forma, vou colocar aqui para você aqui em cima a fórmula da soma dos termos de uma PA. É o primeiro termo, A1, mais o último termo, AN, vezes a quantidade de termo, que é N, dividido por 2. E aí a gente vai ter o seguinte, a soma dos termos da PA da equipe A vai ser igual ao primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 6. Mais o último termo, que foi o que a gente encontrou, é o 2 mais 4N. Isso aqui vezes N dividido por 2. A soma dos termos da PA da equipe B vai ser o primeiro termo, que é 16, mais o último termo que a gente encontrou, que foi o 14, mais 2N. Isso aqui vezes N dividido por 2. Então, só para ficar claro, essa expressão aqui, ó, é o AN, e esta expressão aqui é o BN. Beleza? Agora é só igualar. Você vai fazer o quê? Vai fazer o seguinte, ó. Vai dizer que a soma dos termos da PA da equipe A é igual à soma dos termos da PA da equipe B. Isso aqui, ó, vai me dar o seguinte. Resolvendo logo,
6 mais 2, 8. Então, a gente vai ter aqui 8 mais 4n. Isso aqui vezes n dividido por 2 igual 6 mais 14 vai dar 30. Menos 2n vezes n dividido por 2. Logo de cara, quando eu tenho uma igualdade de frações e os denominadores são iguais, eu posso cancelar. Aqui eu vou fazer o quê? Propriedade distributiva. E aqui também, olha só. Eu tenho um número multiplicando um parênteses. N vezes 8, eu vou ter aqui 8n, mais n vezes 4n, eu vou ter 4n ao quadrado, igual n vezes 30, 30n. Só lembrando que bem que é o mais, ó, mais 2n. Então, mais com mais aqui dá mais. N vezes 2n vai dar 2n ao quadrado. E agora, galera, é só passar tudo para o primeiro membro. O que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, organizando 4n ao quadrado, mais 2n ao quadrado passa para o primeiro membro mudando o sinal, 2n ao quadrado. 8n está lá, continua com o mesmo sinal. Mais 30n vem para cá, menos 30n. Isso aqui igual a zero. Equação do segundo grau. Vamos para cá agora aqui, ó. 4n ao quadrado menos 2n, a gente vai ter 2n ao quadrado. Sinais diferentes, conservo do maior. O maior é 30, então fica menos. 30 menos 8 dá 22. N igual a zero. E aí, galera, é o seguinte. Você pega e coloca o quê? Essa equação é uma equação do segundo grau incompleta, com o C igual a zero. Neste caso aqui, você tem N aqui e N aqui. Então, você vai colocar o N em evidência. E colocando o N em evidência, fica assim, ó. 2n ao quadrado dividido por n ao quadrado por n, fica só o n. Então, vai ficar 2n menos 22n dividido por n, cancela n com n, fica só o 22. Esse produto tem que dar zero. Isso aqui só vai dar zero, um produto de dois números só dá zero, se um dos dois for zero ou os dois forem zero. Então, nesse caso, eu tenho que n pode ser igual a zero ou 2n menos 22 igual a zero. Lembra o seguinte, n igual a zero, isso aqui não vai acontecer, porque eu sei que aconteceram várias rodadas, não teve nenhuma rodada. Então, o que me interessa é essa equação. Menos 22 passa para cá, então vai ficar 2n igual a 22. n igual a 22 dividido por 2. Então, n vai ser igual a 11 rodadas. Belezinha, galera, show de bola. Questão feita aí calmamente, explicando para você, além de resolver a questão, aprender o conteúdo. Isso aqui se chama resolução de questão comentada. Não é só para você ver a questão sendo resolvida, mas é para você aprender o conteúdo da questão. Então, volta lá para a questão e vamos marcar a opção correta. Letra E. Belezinha? 11 rodadas. Então, galera, valeu. Acredito muito em você. Acredito em você também. Sua aprovação vai vir conforme o seu trabalho. Garanto a você que respondendo questões aqui comigo, você vai ficar fera na matemática e vai conquistar aquilo que você mais deseja, que é a sua aprovação. Valeu, forte abraço, bons estudos!